capítulo 4, a partir do versículo 10, eu vou aqui aproveitar esse momento da dedicação dízimos e ofertas, e eu vou ler o texto base da ministração de hoje, que, é claro, também fala a respeito de dízimos e ofertas, sobre contribuir com a obra especificamente. E eu quero lembrar você que nós estamos na campanha de missões nacionais. Durante o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, nós estaremos levantando oferta de missões. E eu quero convidar você à reflexão a respeito disso. Se você não decidiu ainda o seu alvo pessoal, decida e entregue ao Senhor no tempo devido. Diz assim a palavra: muito me regozijo no Senhor, a partir do verso 10, capítulo 4 de Filipenses. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir o verso 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo, partilhou comigo no Senhor, no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes, não apenas uma vez, mas duas, o necessário para a minha necessidade. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Portanto, tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com um cheiro suave, como um sacrifício agradável e aceitável a Deus. O meu Deus, repita, o meu Deus suprirá toda a vossa necessidade, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dado glória para todo sempre. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto clássico, onde muitos utilizam, né? Esse trecho que nós lemos, demos ênfase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, para coisas diversas, quando, na verdade, Paulo está dizendo que ele suporta toda situação e ele entende que em toda situação, Deus está com ele. E Deus o fortalece em toda situação que ele passa, que ele venha a passar. Mas, logo em seguida, Paulo, falando dos os irmãos filipenses, os moradores ali de Filipe, ele dá destaque que esses irmãos já tinham demonstrado afeição a ele, e eles tinham muito interesse de demonstrar de novo, e eles tiveram oportunidade. E eles mandaram um recurso para Paulo, veja aí no verso 16, porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Então, ele recebe duas ofertas daqueles irmãos, aqui está falando de recurso. Veja o título que está aí a partir do verso 10, acompanhe, por favor.
Paulo agradece aos donativos recebidos. Aqui era dinheiro mesmo. Aliás, você sabe que quando a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que os diáconos eles deveriam distribuir o alimento, né, para as mesas, não é o alimento, não era comida propriamente dita, era dinheiro mesmo, né, porque todos os dias a pessoa precisava comprar o alimento e, no muito, ela poderia ter alguns alimentos que duravam um pouco mais, como o peixe seco e salgado, que era muito comum utilizar. Mas, basicamente, a pessoa vivia com recursos, ela tinha que ter dinheiro para poder ir se alimentando num tempo que não tinha toda uma capacidade de manter os alimentos. E Paulo, então, recebe não uma oferta, mas duas ofertas. Ele estava em outra cidade, a cidade de Tessalônica. Logo em seguida, no verso 17, ele começa a dar destaque agradecendo os irmãos. Não que eu procure ofertas, mas procuro fruto que aumente o vosso crédito. O entendimento desse versículo, verso 17, aqui Paulo deixa muito claramente, porque ele está agradecendo o dinheiro que mandaram para ele sustentar na obra missionária. E ele claramente está dizendo, olha, eu não tenho meus olhos voltados para o dinheiro que eu vou receber. Mas muito me enche os meus olhos, sim, que vocês aumentem o crédito de vocês. Literalmente aqui, Paulo está endereçando os irmãos de Filipe que Deus iria trazer sobre eles uma bênção abençoada, não como uma troca, mas que aqueles que se preocupavam em dedicar parte do recurso que o próprio Deus entregou para a obra missionária, teria com Deus crédito. Veja bem, meu irmão, por favor, entenda bem, esse crédito aqui não é algo que você vai chegar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu estou com crédito com o Senhor e agora eu quero que o Senhor me abençoe. Não é nada disso. O que Paulo está dizendo é que Deus vê com bons olhos aqueles que se dão a dar valor à obra missionária. Veja bem, meus irmãos, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo é vaidade, apenas uma não. A presença de Deus, ela permanece para sempre. Nós não vamos levar nada desse mundo, mas nós vamos encontrar com Deus e eternamente estarmos com Ele. E essa vida que Ele nos deu veio dEle, então tudo é Ele. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês estão com crédito, isso que me alegra. Por quê? Porque Paulo havia ensinado a eles. Paulo havia investido tempo dedicando o ensino àqueles irmãos. E ele estava feliz agora vendo que eles tinham por grande valor a obra missionária. Preste bem atenção. Nós vivemos num tempo onde o recurso que nós temos é assediado por todas as áreas. Como assim? Se você der margem, você terá uma grande concorrência tentando mexer no seu bolso. Aí eu estou falando do comércio, né? As lojas que vendem seus produtos, cada um buscando oferecer algo que enche os olhos das pessoas. Não tem nada de errado nisso, eles estão vendendo, é honesto, está tudo correto, mas apenas eu quero dizer que aquilo que nós damos valor, aquilo que nós temos decidido como algo que é absolutamente importante, é o que nós vamos dedicar o recurso. Se você não dá valor à obra missionária, o seu dinheiro que Deus deu para você, ele vai ser utilizado para uma multidão de coisas, e nunca para a obra missionária. Por quê? Porque a obra missionária para você não é algo precioso. E Paulo está dizendo que os irmãos de Filipe, eles estavam com crédito abençoado. Crédito no sentido de que aqueles que valorizam aquilo que se deve dar valor, que é a pregação do Evangelho,
estas pessoas entenderam o resultado da cruz do Calvário em suas vidas. É muito simples, irmãos. Que coisa boa estarmos aqui hoje, que coisa boa estarmos na presença de Deus. Mas muitos ainda não estão. E é por meio dessa consciência que eu entrego uma oferta ao Senhor. Porque, da mesma forma que Paulo recebeu daqueles irmãos, há missionários que precisam receber o seu salário, o seu sustento. E só fará isso quem entendeu o valor da obra missionária. O valor da obra missionária está manifesta claramente para cada um de nós. Nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados. E Paulo, no verso 18, continua. Ele como que prestando contas com aqueles irmãos, dizendo que ele estava administrando conforme foi enviado o recurso. Ele diz: bastante tenho recebido e tenho abundância. E estou bem suprido depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. Veja bem, Paulo está dizendo que as ofertas que são entregues e que ele recebeu era algo agradável ao Senhor. Por que ele usa esse termo? Os termos que ele usa aqui são os mesmos termos que você vai encontrar no Antigo Testamento para o sacrifício que era feito para perdão dos pecados. Depois que era oferecido o sacrifício, era preciso oferecer o incenso. O incenso, uma fumaça perfumada, subia à presença de Deus, simbolizando as orações. Literalmente, era feito orações naquele momento. E aquilo era um cheiro suave ao Senhor. E também o sacrifício, ainda que queimado, era um cheiro suave ao Senhor. Por quê? Porque aquele sacrifício foi feito com o objetivo de perdão dos pecados dos homens, que reconheciam seus pecados e ali levavam o animal para o sacrifício. Por que é um cheiro suave? Porque só aconteceu tudo isso porque pessoas reconheceram seus pecados, se arrependeram e ofereceram ao Senhor. Então, quando a fumaça estava subindo do incenso e a fumaça do sacrifício totalmente queimado estava subindo, era porque pessoas tinham reconhecido Deus como o único Senhor e a autoridade que merece e devemos a Ele toda a prestação de conta e o arrependimento e a santificação de nossas vidas. Meus irmãos, Paulo está dizendo a eles que ele compara do mesmo jeito com a linguagem de sacrifício do Antigo Testamento. Por quê? Porque o fato de haver sustento para a obra missionária significa que pessoas vão ouvir o Evangelho e vão reconhecer os seus pecados, vão se arrepender de seus pecados, mediante a fé gerada pela palavra de Deus, o convencimento do Espírito Santo, e isso era um cheiro suave ao Senhor. Em outras palavras, queridos, eu quero aqui encorajar você a estabelecer um alvo de fé na obra missionária, entregando uma oferta ao Senhor. Essa igreja participa diretamente da vida de pelo menos 2 missionários. Nós temos o nosso irmão Alisson, no Amazonas, pastor Ubirajara, ali no sul, e nós queremos que você entenda, assim como temos esses 2, e só no Brasil, né, cerca de 800 outros missionários, espalhados por esse mundo, nós temos muito mais ainda. E aí eu quero chamar a sua atenção para o valor que você dá para essa obra. Se você quiser saber a resposta, você vai saber ao observar se nos seus recursos que Deus te deu, quanto que você separa para o sustento de missionários. E assim como Paulo recebeu e pôde dizer, estou suprido, que Deus nos abençoe, que nós possamos gerar outros Paulos no nosso tempo, dizendo, estou suprido, estou
devidamente abençoado. Isso é um sacrifício santo, um cheiro suave ao Senhor. E aí Paulo finaliza dizendo no verso 19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Esse texto deixa muito claro, né? Ele está dizendo, suprirá todas as vossas necessidades, mas ele deixa claro, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Claro, aqui também está inserido necessidades financeiras, claro que sim, porque é tudo, né? Só apenas não é só necessidade financeira, isso é muito pequeno. O meu Deus suprirá as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Pastor, qual é a riqueza em Cristo Jesus? Cristo conquistou o patamar de poder estender a mão a cada um de nós e nos tirar das trevas e conduzir para a luz. Cristo nos deu a oportunidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida e podermos habitar para sempre com Deus um dia na glória. A riqueza que há em Cristo Jesus, nós poderíamos passar aqui um tempão falando, são inúmeras. Quando você pede em oração, dai-me, Senhor, eu preciso de auxílio, e eu te peço, em nome de Jesus, é uma declaração de que você está pedindo e será ouvido, não porque você é um gente boa, espiritualmente falando, mas porque você utilizou o reconhecimento de que Jesus venceu na cruz do Calvário. E no mérito de Cristo, eu, pecador, que vivo muitas vezes com mais falhas do que acertos, eu sou recebido por causa dele. Se fosse levar em consideração as mentes oscilantes dos homens, ninguém seria recebido absolutamente. Mas por causa de Cristo, nós somos recebidos. Então, irmãos, a riqueza que há em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essa palavra manifesta na nossa vida. Meu irmão, em nome de Jesus, você certamente é uma pessoa muito ocupada, muito interessada em alcançar a vitória de Deus na sua vida, mas essa vitória começa centralizando em Deus, que o Senhor Deus é o que nós temos de mais importante. E quando você olha assim, eu quero agradar a Deus, lembre-se sempre que o que agrada o Senhor é salvar pessoas. E você pode participar desta obra. Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos orar. Eu quero orar pela campanha de missões nacionais. Que Deus nos abençoe e possamos alcançar muito além do que precisamos. Pai, oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus, entregando a campanha de missões nas Tuas mãos. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor toque o coração de cada um dos Teus filhos, de forma que cada um de nós possa seguir o exemplo dos irmãos de Filipe, e assim, Pai, trazer sobre a vida dos missionários o auxílio necessário, de forma que eles possam se alegrar com suas famílias, diante do suprimento de suas necessidades. Que a Tua obra prospere, que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém.